Boa noite, gente, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de Alzheimer. Na aula passada nós falamos sobre fisiopatologia da doença, como que ela se desenvolve, o que acontece dentro do cérebro, os estágios da doença. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como se cuida de idosos com Alzheimer, certo? Conforme eu prometi a semana passada, nós vamos dividir em módulos. E então, hoje nós vamos dar sequência à nossa aula estudando sobre cuidados com o paciente com Alzheimer, tá? Como cuidar dessas pessoas, tá? Vamos lá? Tratamento da doença. Sinais e sintomas do primeiro grau da doença. Então, vamos revisar os sinais e sintomas. Vamos lá? Sintomas. No primeiro grau nós estamos falando, tá? Então, nós temos lá no vídeo prejuízo de memória, isolamento social e dificuldade de comunicação, dificuldade de planejamento, confusão espacial e temporal. A pessoa tem perda de objeto, dificuldade de concentração, alterações de humor, dificuldade de realizar tarefas cotidianas. Então, lembra quando a gente começou a falar sobre os estágios do Alzheimer, a gente identificou que no primeiro estágio a pessoa consegue se comunicar, consegue se relacionar, consegue interagir com outras pessoas, mas já apresenta alguns prejuízos de morte de neurônios e alguns prejuízos cognitivos, se dá por isso, e são esses os principais, tá? Vamos revisar: prejuízo de memória, isolamento social. O que é isolamento social? A pessoa tende a não querer se comunicar muito, não querer estar muito junto de outras pessoas, tem alguma dificuldade de comunicar, alguma dificuldade de ser entendido, dificuldade de planejar, dificuldade, confusão espacial ou temporal. A pessoa não sabe o dia da semana, não sabe exatamente aonde está, o estado, o local, a pessoa fica bem confusa. Tem também aquela situação de perda de objeto, começa a perder tudo, dificuldade de se concentrar, alterações de humor, onde a irritabilidade é muito presente neste momento do estágio 1, e dificuldade de realizar tarefas de vida diária, tarefas comuns, tá? Já começa a ver os primeiros sinais de dificuldade de realizar tarefas com precisão. Por exemplo, vai lavar louça, deixa louça suja, vai cozinhar, esquece de colocar algum tempero. E essas coisas simples, guarda chaves, dinheiro, perde tudo, não sabe onde colocou. Então, são sinais do primeiro estágio da doença. Tem fatores de risco, né? Pessoas com maior de 65 anos, alterações do sono, histórico familiar, traumatismo craniano, hipertensão arterial e tabagismo, tá? São alguns fatores de risco para o aparecimento da doença de Alzheimer, tá? Entre outros, né? Entre outros, tá bom? São alguns fatores de risco colaboram para isso. Vamos lá. Como vamos tratar essa doença, né? No seu grau 1, tá? Remédios, tá? Primeiro diagnóstico, né? É feito o diagnóstico pelo médico, diagnóstico clínico. Tem sim alguns exames que podem ser feitos para estar ajudando aí no diagnóstico precoce da doença, mas ainda a evidência de tratamento clínico é muito forte, tá? Para o diagnóstico. Alguns exames descartam outras situações de demência, tá? Mas Alzheimer mesmo, clínico, tratamento clínico. Existem remédios em comprimido ou solução oral que melhoram os sintomas e atrasam a evolução da doença de Alzheimer. Por isso é muito importante o diagnóstico precoce da doença, né? Se é que se pode chamar de diagnóstico precoce, porque quando a pessoa começa a apresentar os primeiros sinais e sintomas, diz a literatura que ela já tem Alzheimer aí carregando aí morte de neurônios, a proteína tal aí prejudicando as funções neurológicas, a comprometimento cognitivo há 20 anos antes dos sinais clássicos da doença de grau 1, tá?
Mas então vamos lá. O que é importante é que se é feito o diagnóstico, quanto antes é feito o diagnóstico, quanto antes eu posso entrar com algumas medicações que vão curar a doença? Nunca, gente. Não existe medicação que cure, tá? Essa doença. Mas eu tenho sim hoje muitas drogas que fazem com que exista uma forma de retardar a evolução da doença, tá? As drogas mais comuns, vamos lá, nós temos a donezepila, a galantamina, a rivastigmina, temos ainda outras drogas ainda, a memantina, que são chamadas de anticolinesterásicos, pois atuam aumentando os níveis de acetilcolina, um importante neurotransmissor para as funções cerebrais. Eu não vou me ater a essa questão de farmacologia agora, até porque a gente vai sair do foco, e o foco agora é entender o grau 1 da doença. Mais para frente, nós vamos falar, sim, sobre medicações, vamos entrar mais profundamente dizendo como age cada uma delas, né, no cérebro, qual é a ação que essas drogas têm. E aí nós vamos falar sobre essas situações, tá? De acetilcolina, acetilcolinesterásicos, vocês vão entender melhor nesse outro módulo de farmacologia para pessoas com Alzheimer. Vamos lá. O que é importante? Nós já falamos que o importante após o diagnóstico é entrar com algumas drogas que retardam a evolução da doença, fundamental importância para o grau 1, porque quanto mais cedo eu começo a tratar, né, mais qualidade de vida eu vou ter e eu vou conseguir ter as minhas funções preservadas por muito mais tempo, por muito mais anos, tá? Ou seja, vai passar de um estágio para o outro da doença lentamente. Então, isso ajuda muito, porque lembra que no estágio 1 a pessoa tem mobilidade física, a pessoa se comunica, interage, conversa, tem déficit neurológico, sim, por morte de alguns neurônios, sim, mas ainda consegue se relacionar bem. Então, quanto mais cedo eu tratar, melhor. Segundo estágio, vamos treinar esse cérebro. Olha lá, o treinamento das funções cerebrais deve ser feito diariamente para estimular a memória, a linguagem e a orientação e atenção do paciente, podendo ser feita atividades individuais ou em grupo com o enfermeiro ou terapeuta ocupacional, um cuidador também pode realizar algumas tarefas que podem ajudar bastante. Entre elas, o objetivo dessas atividades, como complementar quebra-cabeça, fotografias antigas, ler jornal, por exemplo, é estimular o cérebro para que funcione adequadamente durante o máximo de tempo, ajudando a recordar momentos, a manter a fala, a fazer pequenas tarefas e a reconhecer outras pessoas e a si mesmo. Além disso, é fundamental promover a orientação do paciente, tendo um calendário na parede da casa atualizado, como, por exemplo, ou informando várias vezes ao dia sobre qual o seu nome, a data ou a estação do ano, enfim. Bom, na verdade, esse texto está dizendo o quê? Que nós precisamos estimular esse cérebro, ajudar esse cérebro a estimular. Como que eu estimulo esse cérebro? De várias formas, tá? Com jogos, com conversas, contando histórias, é, realizando bingo, conversando com o idoso, fazendo perguntas e ajudando ele a construir as respostas. Toda e qualquer forma de provocar sinapses cerebrais é válida, porque ajuda esse cérebro aí tá em movimento, entendeu? Isso é muito bom para as pessoas que têm Alzheimer grau 1. Também orientar essa pessoa no tempo, no espaço, ou seja, hoje é tal dia, nós estamos em tal hora, em tal momento, em tal mês, em tal estação do ano. Isso é muito importante que o cuidador, o familiar e o cuidador interajam todo o tempo com esse idoso, na perspectiva de ajudar esse cérebro a ser treinado, ok? Porque lembra que um dos fatores que o Alzheimer grau 1 apresenta é isolamento social. Então, nós temos que trazer essa pessoa para poder estar treinando a fala, a linguagem, a cognição. Tudo isso é muito importante no grau 1 de ser tratado.
O mal de Alzheimer leva à diminuição da mobilidade da pessoa, aumentando a dificuldade para andar e a manter o equilíbrio, que impossibilita a realização de forma autônoma das atividades do dia a dia, como andar ou deitar. Dessa forma, a atividade física tem várias vantagens para o paciente com Alzheimer. Então, nós já falamos que jogos, brincadeiras, conversas, contos de história, trabalhar ao lado do tempo, do espaço, é fundamental. A conversa, a comunicação, a linguagem, é fundamental que seja treinado. Mas a atividade física também ajuda muito na qualidade de vida do idoso. Atividades de ordem física, atividades de fisioterapia ajudam muito a, a, a manter a mobilidade física, porque o Alzheimer não afeta só a questão neurológica, a questão da cognição, afeta também todo o corpo, entre eles a questão muscular, óssea e de esôfago, enfim, todo o organismo é prejudicado com a doença. Então, atividade física é muito importante. Bom, além disso, a atividade física ela ajuda a evitar dor nos músculos e articulações, ajuda a prevenir quedas e fraturas, aumenta o movimento peristáltico do intestino, facilitando a eliminação das fezes, ou seja, movimente-se, ajude essa pessoa a se movimentar, ajuda essa pessoa a fazer atividades. Caminhada é importantíssimo, qualquer tipo de atividade, dança sênior, tá? É muito importante. Enfim, tudo que possa fazer a pessoa se movimentar é de suma importância. Deve também fazer atividade física todos os dias, como caminhar, fazer hidroginástica, pelo menos 30 minutos. Além disso, de acordo com a gravidade da doença, pode ser preciso fazer sessões de fisioterapia para manter a qualidade de vida. Como a gente já falou, é muito importante a questão da fisioterapia na terceira idade, né? Muito importante, fundamental. O paciente com Alzheimer deve manter contato com amigos, familiares para evitar o isolamento e a solidão, que leva ao aumento da perda da capacidade cognitiva. Assim, é importante ir na padaria, passear no jardim, estar presente nos aniversários dos familiares, para conversar e interagir. No entanto, é importante estar em locais calmos, já que o barulho pode aumentar o nível de confusão, deixando a pessoa mais agitada ou agressiva. Então, assim, já de experiência mesmo, a gente entende que o Alzheimer grau 1, ele, ele, ele precisa ser estimulado, tá? E ele é participativo em festas, em eventos. Eu digo isso porque trabalho com eles há muitos anos, há 12 anos, e sei muito bem o quanto eles são festivos, o quanto eles adoram festas, comes e bebes, e conversar e dançar. Mesmo aqueles que têm tendência a isolamento social, a musicoterapia é fundamental para o bem-estar deles e a musicoterapia em si também resgata memórias passadas, e isso é muito importante. Então, olha só, tudo que eu posso fazer para que esse cérebro se movimente, para que esse cérebro continue raciocinando, para que esse cérebro continue dando respostas, é fundamental. Então, a gente já viu que mexer o corpo é importante, que trabalhar a mente é muito importante. Fazer exercícios, importantíssimo. Atividades físicas, muito importante. E a questão da comunicação, da interação entre pessoas, da comunicação é fundamental também, porque quanto mais isolado o Alzheimer é, quanto mais tempo passa sozinho, de frente de uma televisão, sem conversar com ninguém, sem interagir com ninguém, a tendência é desses neurônios se ao ver perdas maiores de neurônios e a pessoa cada vez e se, como que eu posso falar uma palavra, e se mantendo no mundinho dela ali, sem movimento, sem ajuda, sem interação, e ela vai cada vez mais ficando disfuncional, se tornando disfuncional, ou seja, a pessoa vai cada vez se isolando mais, e esse cérebro também vai tendo as devidas consequências desse isolamento. Hoje, as pessoas costumam manter idosos em instituição de longa permanência justamente para promover essa interação entre pessoas,
pessoas que têm o mesmo interesse, pessoas que estão ali se tratando, se comunicando, participando de atividades, conversando. Então, muitas famílias preferem, e isso é realmente muito positivo para eles, porque as instituições de longa permanência funcionam no tempo do idoso e trabalham para que ele tenha todo um resgate como ser humano, como pessoa e como atuante na sociedade. O paciente com Alzheimer tem maior risco de cair devido ao uso de remédios e à perda do equilíbrio. Por isso, sua casa deve ser ampla e não deve ter objetos nos locais de passagem. Além disso, o paciente deve usar sapatos fechados e roupa confortável para não cair. O paciente com Alzheimer pode não encontrar as palavras para se expressar ou mesmo não compreender o que lhe é dito, não cumprindo ordens, e por isso é importante ter calma enquanto se comunica com ele. Para isso, é preciso, bem, estar próximo e olhar nos olhos, segurar a mão do cliente, falar calmamente, fazer gestos, usar sinônimos, ouvir, tá? O que é muito importante? Existe uma característica marcante no grau 1 e também no grau 2, que é uma irritabilidade extrema, tá? E às vezes algum estado até agressivo. O que é muito importante? Que o cuidador, ele esteja sempre calmo, entende? E no seu discurso de comunicação, ele consiga calmamente ir conduzindo esse idoso por um estado de mais tranquilidade. Isso é extremamente possível. Por exemplo, eles têm mania de perder os objetos e se estressam muito porque querem achar e acabam irritando todo mundo que está ao redor. Então, é bem melhor dizer para ele: olha, nós vamos te ajudar a encontrá-lo, nós vamos te ajudar a encontrar, do que dizer: você não sabe onde você coloca e perde tudo e agora fica aí falando que os outros que escondeu. Entende? Isso vai provocar uma maior irritabilidade. Mas se você calmamente disser: não, nós vamos sim, nós vamos ajudar você a encontrar, eu vou te ajudar. Então, isso acalma a pessoa. Então, o que, que acontece? Todos os discursos que levam ao idoso a se acalmar é bem-vindo. E todo e qualquer discurso que provoque mais irritabilidade é desnecessário, porque você não consegue cuidar quando a gente tenta mostrar para ele o que a gente chama-se de verdade, né? Não, não tá correto, não é assim, não foi assim que aconteceu, não adianta, gente. Então é melhor transitar esse discurso de uma forma harmônica, de uma forma tranquila, de uma forma calma, conduzindo ele a um estado de tranquilidade. Como manter o doente seguro? Geralmente, o doente com Alzheimer não identifica os perigos e pode pôr em risco sua vida e a dos outros. E para minimizar os perigos, deve-se colocar uma pulseira de identificação, informar os vizinhos do estado do cliente, manter portas e janelas fechadas, esconder chaves, não ter objetos perigosos visíveis, tá? Bem, é comum sim eles se sentirem inseguros dentro da própria casa por vezes, tá? É comum também eles guardarem objetos como chaves, dinheiro, é, é comum eles se perderem, sair de casa e acabar se perdendo. Então, por isso que é importante a gente colocar uma pulseira de identificação para que não se perca. É importante que todos os vizinhos ao redor saibam que ali naquela casa, aquela residência, tem uma pessoa que é portador de Alzheimer. Manter portas e janelas fechadas também é importante. Não digo que enclausurar o idoso, isso jamais. Mas em horários noturnos, por exemplo, é muito importante cuidar disso, porque eles fogem. Em alguns casos, sim, fogem e depois para encontrar. E se não tiver essa pulseira de identificação com o nome, endereço, dizendo que é portador de Alzheimer, como que faz se a pessoa desaparecer? Então, por isso que essas dicas são muito boas, tá? Não ter objetos perigosos visíveis, isso é muito importante também. Vamos lá.
Como cuidar da higiene? Com o avançar da doença, é comum o doente precisar de ajuda para a sua higiene, como tomar banho, vestir, pentear, também pentear, além de esquecer de o fazer, deixa de reconhecer as funções dos objetos e como se faz cada tarefa. Bom, deixa eu destrinchar isso para vocês, tá? Em algum momento da doença, da evolução da doença, a pessoa ela acaba deixando de fazer certas atividades de higiene pessoal. Isso é comum, tá? Escovação de dentes, pentear cabelos, tomar banho, trocar de roupa. Então, o que é importante? É importante que o cuidador, ele vá semeando e cuidando, né, dessa semeadura para que ele consiga chegar até o local do cuidado e receber o cuidado, tá? Por exemplo, é comum eles esquecerem o nome de pente, é comum eles esquecerem o nome das escovas, é comum eles esquecerem de combinar roupas, tá? Colocam roupas, uma de uma cor, outra de outra, sem a menor coerência. E isso nós precisamos reconhecer e ajudá-los a realizar essas tarefas. É importante que você não faça tudo pelo Alzheimer, tudo pelo grau 1, não. Deixe ele executar o máximo de tarefas que ele conseguir fazer, tá? Até porque, ó, nós estamos trabalhando as sinapses cerebrais, fazendo esse cérebro trabalhar, isso é muito bom. Mas, em algumas situações que você observa que o idoso não consegue realizar as suas tarefas de vida diária, nós precisamos colaborar para que isso aconteça. Assim, para o paciente se manter limpo e confortável, é importante ajudá-lo na sua realização, mostrando como que se faz para que este consiga repetir. Além disso, é importante envolvê-los nas tarefas para que este momento não lhe cause confusão e gere agressividade, tá bom? Então, é preciso envolver ele nesse cuidado, é preciso envolver ele, porque é muito comum haver períodos de agressividade no momento do banho, no momento dos cuidados, tá? Isso porque esse cérebro, ele, ele está totalmente confuso, totalmente desorganizado. Então, em alguns momentos, daí uma confusão com roupa, com sapato, com peça íntima. Tá? E tudo isso a gente deve ter aquela expertise para ir conduzindo com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. A gente vai conseguindo executar, sim, os cuidados necessários de higiene. Como deve ser a alimentação? O doente com mal de Alzheimer perde a capacidade de cozinhar e aos poucos vai perdendo a capacidade de comer pela própria mão, além de poder ter dificuldade de engolir. É verdade, tá? O que acontece? No primeiro momento, eles perdem, primeira coisa, a capacidade de cozinhar, que é a capacidade de realizar o seu próprio autocuidado, né, também. Ou seja, já não consegue mais cozinhar, precisa de alguém para preparar os alimentos. Aí ele consegue comer comida sólida, ou seja, comida, uma dieta geral. E o que acontece? Com o decorrer do tempo, vai estreitando o esôfago, começa a se alimentar com uma dieta mais leve. Depois, com a progressão da doença, uma dieta pastosa. E depois, com certeza, vai precisar de uso de sondas nasogástrica, sonda nasoenteral ou gastrostomia para poder receber alimento enteral. Bom, o cuidador deve preparar refeições que agradam ao paciente, usar um guardanapo grande, evitar falar durante a refeição e explicar o que está a comer e não contrariar o paciente, tá, gente? Isso é um fator primordial. Não contrariar o paciente é uma dica importantíssima, não só para a questão alimentar, mas principalmente para a questão de relacionamento de vida diária, tá? O dia a dia, o cuidador deve evitar essa questão da contrariedade, nunca contrariar, mas administrar o processo de cuidar dessa pessoa, tá bom? O que fazer quando o paciente está agressivo? A agressividade é uma característica da doença de Alzheimer, manifestando-se através de ameaças verbais, violência física e destruição de objetos. Nem sempre isso ocorre tão latente
mas isto pode ocorrer de uma forma latente, sim. Parece contraditório, né? Mas não é. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cada ser humano tem um organismo. Cada ser humano, ele é único. Então, as reações podem ser ou não, podem acontecer ou não, tá bom? Isso é importante. Tem pessoas que dizem: nossa, minha mãe nunca foi violenta, meu pai nunca foi violento. Mas isso é uma característica, tá? Meu pai nunca, minha mãe nunca fez ameaças verbais, nunca jogou objetos, mas pode ser que sim, entende? Isso depende do organismo da pessoa, tá bom? Não discutir nem criticar, não tocar na pessoa quando ela está agressiva, não mostrar medo nem ansiedade, evitar dar ordens, retirar objetos que possam ser atirados e mudar de assunto e incentivar o paciente a fazer o que ele gosta, tá bom? Sai daquele contexto, sabe, gente, de violência, agressividade e tenta virar a chave, que dá muito certo, tá bom? Eles ficam, sim, mais calmos, mais tranquilos, quando são cuidados com carinho, com amor, com compreensão, com atenção, com bastante empatia, entendendo que aquele cérebro é um cérebro doente, que as respostas nem sempre são agradáveis, que as respostas nem sempre são aquelas que nós estamos buscando, que há sim variações de humor intensas e que podem provocar algum estado de descontrole e nervosismo no cuidador, mas entendendo que estamos cuidando de pessoas doentes, temos que ter um preparo psicológico, mental, para poder estar administrando esse processo, tá? Que é um processo bastante doloroso para a família, é um processo bastante doloroso para o próprio idoso, que vai perdendo as suas faculdades mentais ao longo do tempo. E é muito triste ver isso acontecer, tá bom, gente? Então, todo carinho, toda paciência é bem-vindo. Bem, eu quero pedir para vocês deixarem algumas perguntas, tá? Todas as perguntas que vocês tiverem, pode colocar lá no grupo a respeito de Alzheimer grau 1. Hoje nós vimos como que a gente pode cuidar dessas pessoas, o que a gente pode fazer, e vocês viram que são muitas coisas que podem ser feitas no campo das relações, tá? No campo do cuidado também, físico, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas o mais importante de tudo, como já foi falado, muito carinho, muito amor, muita paz e muito respeito pela pessoa humana, tá? Quando eu entendo que eu tenho alguém com Alzheimer e um cérebro doente, eu preciso desenvolver essa capacidade em mim, cuidador, tá? A capacidade de me colocar no lugar do outro e entender que muitas reações, até reações que são assim perturbadoras, não é porque a pessoa é ruim ou é má, mas sim porque a pessoa realmente tem algo aí, um problema de saúde gravíssimo e que colabora para que ela tenha alguns distúrbios, tá? Eu espero que eu tenha ajudado nessa aula vocês. Nós vamos fazer vídeos agora do grau 2, do grau 3. Vamos passo a passo, dia a dia, caminhando por esse mundo, caminhando nessa jornada, entendendo como ela funciona. E eu tenho certeza que vocês vão ter bastante capacidade para lidar com pessoas grau 1, grau 2 e grau 3 até o final do curso, tá bom? Um grande abraço da professora Adriana. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Deixe suas perguntas. Eu vou mandar um caderno de perguntas para vocês quando eu terminar o grau 3. E aí eu quero a resposta de todos vocês, tá bom? Um abraço, ó. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.